Já faz mais de 20 anos que eu trabalho como taxista. Nesse tempo, vi de tudo um pouco. Passageiros malucos, bêbados, gente que queria fugir sem pagar. Mas nada, eu repito, nada se compara ao que vivi numa noite em que, até hoje, prefiro não lembrar. Só que tem coisa que marca a gente para sempre. E por mais que você tente esquecer, a imagem volta. Eu era novo na profissão na época. Estava começando a rodar com meu táxi em Minas Gerais. Era uma noite comum, daquelas sem muito movimento, e eu já tinha feito algumas corridas. Lembro que a última antes dessa experiência estranha foi pro aeroporto. Deixei o passageiro e aí, logo em seguida, recebi uma nova corrida. Era para buscar um homem que tinha acabado de chegar na cidade. Ponto de embarque, terminal de chegadas, destino, um hotel no centro. Cheguei lá, parei o carro no ponto combinado e vi os dois esperando, um homem e uma mulher. Ele estava de terno escuro, bem alinhado, com uma maleta de couro na mão. Já a mulher, olha, foi aí que começou a me dar aquele arrepio estranho, mesmo sem saber o porquê. Ela era extremamente branca, não pálida, tipo alguém que não pega sol. Era branca demais, sabe? A pele parecia porcelana. Ela estava vestida toda de preto, mas com uma elegância, parecia que tinha saído de um velório chique. Mas o que mais me incomodou foi o olhar vazio. Ela me encarou por uns 2 segundos antes de entrar no carro, mas não piscava, nem sorria, nem se mexia direito. Ela entrou no banco de trás primeiro, sem dizer nada. Se sentou atrás do banco do passageiro, silenciosa. O homem colocou a mala no porta-malas, entrou no carro e começou a falar ao telefone. Coisa de trabalho. Estava nervoso, falando de contratos, de um jantar de negócios, do horário. Parecia um executivo importante, desses que vivem com o celular colado na orelha. Eu comecei a dirigir em direção ao hotel. O trajeto era tranquilo, o trânsito estava leve, mas o clima dentro do carro estava pesado. A mulher continuava quieta. Não se mexia, não reagia, não fazia nenhum som. Nem respiração eu escutava, para ser sincero. Só quem estava falando era ele. Quando ele desligou a chamada, olhou pelo espelho retrovisor e me perguntou meio apressado: "Falta muito? Tenho um jantar às 8. Tentei ser simpático. "Não, senhor. Já estamos quase chegando. O senhor e sua esposa vão ter tempo de sobra para se arrumar." Aí ele franziu a testa e me respondeu com uma voz seca, até meio brava: "Esposa? Eu tô sozinho e sou divorciado." Na mesma hora, meu estômago embrulhou. Eu senti um arrepio que subiu pelas costas. Olhei devagar pelo retrovisor. A mulher tinha sumido. Eu juro por tudo. Ela não estava mais ali. O banco de trás, vazio. Como se ninguém tivesse sentado ali. Como se nunca tivesse existido alguém naquele lugar. Parei de respirar por alguns segundos. Não falei nada. Nem me mexi. Só continuei dirigindo, com as mãos tremendo no volante. O homem nem percebeu minha reação. Só queria chegar logo ao hotel. Quando finalmente estacionei em frente ao hotel, ele me pagou, pegou a maleta e entrou. Saiu andando normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Como se aquela noite fosse só mais uma. Mas para mim ali acabou o expediente. Voltei para casa direto. Fechei o carro, desliguei tudo, entrei no quarto e fiquei sentado na cama, pensando, tentando entender. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha visto ela entrar, ela estava lá. E depois, desapareceu. No dia seguinte, por volta das 10 da manhã, bateram na minha porta. Quando abri, levei outro susto. Era um homem de terno claro, cara fechada. Um detetive. "Senhor Jorge, o senhor estava dirigindo esse táxi ontem à noite?" Ele me mostrou uma foto. Era a placa do meu carro. Depois mostrou outra. Era o homem, o passageiro. "Esse homem foi encontrado morto hoje cedo no quarto do hotel. Precisamos fazer algumas perguntas." Eu gelei. Contei o que lembrava. Que ele entrou falando ao telefone, que parecia apressado por causa de um jantar, que a corrida foi tranquila, mas omiti a parte da mulher. Eu não sabia como explicar. Como falar daquilo? Quem ia acreditar? Nem eu sabia se estava ficando louco ou se aquilo tinha mesmo acontecido. O detetive me agradeceu,
Anotou minhas respostas e foi embora. Disse que me procuraria caso precisasse de mais informações. Uns dias depois, o caso já estava saindo da minha cabeça. Até que um vídeo começou a circular na internet. Era uma imagem das câmeras de segurança do hotel. Mostrava o homem descendo do meu táxi. Normal, ele com a maleta na mão. Mas o que fez o vídeo viralizar foi o que veio logo atrás. Atrás dele, saiu uma sombra, negra, distorcida, como se estivesse grudada nele. Não tinha rosto nem forma certa, mas era alta, fina, parecia humana. Só que não era. Ali eu entendi. Aquela coisa, foi o que sentou no meu banco. Foi o que entrou no meu táxi junto com ele. Aquela mulher, ou o que quer que fosse, não era desse mundo. Muita gente comentou que era a morte, que veio buscá-lo, que ela viajou com ele até o destino final. Outros diziam que era um espírito que o seguia há anos, mas ninguém sabia explicar. E, sinceramente, nem eu quero saber. Hoje, depois de tantos anos, tem uma coisa que ainda me persegue. Toda vez que eu olho no retrovisor à noite, eu tenho medo de ver ela de novo. Meu nome é Roberto, sou taxista aqui no estado de São Paulo, e o que eu vou contar agora, olha, não pode ter nada de sobrenatural. Mas te garanto, foi a coisa mais assustadora que já vivi em toda a minha vida. Era noite, perto da meia-noite. Eu tinha acabado de deixar uma senhora em casa e estava dobrando a esquina de uma rua tranquila, daquelas meio esquecidas, sabe? Foi então que decidi parar por um instante, num terreno baldio, só para dar uma urinada rápida. Naquela hora não tinha nenhum comércio aberto. Foi coisa de 1 minuto. Mas quando saí e fui dar partida no carro, vi um homem saindo do meio do mato daquele terreno. Na hora meu corpo gelou. O cara estava bem vestido, usava uma camisa social, sapato engraxado e carregava uma mala. Daquelas grandes, pesadas, mas tinha algo estranho. Ele parecia perdido. Não era o tipo de figura que você espera ver saindo de um matagal àquela hora da noite, ainda mais com uma mala daquele tamanho. Ele viu o táxi, chegou como se aquela situação não fosse estranho, bateu no vidro e perguntou: "Tá livre, chefe?" Fiquei na dúvida. Não queria parecer desconfiado, mas... Como assim o cara sai do meio do mato e quer uma corrida como se fosse normal? Acho que ele percebeu minha hesitação, porque antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, ele riu, daquele jeito nervoso, e disse: "Relaxa, só entrei no terreno para fazer minhas necessidades. Natureza chama, né? Ninguém tinha perguntado nada." Aquilo me soou ainda mais estranho, mas enfim, deixei pra lá. Ele colocou a mala no porta-malas e entrou no banco de trás. "Pode me levar para esse endereço aqui?" Peguei o papel com o endereço e comecei a dirigir. O silêncio tomou conta do carro. O homem mexia as pernas sem parar, parecia inquieto, olhando para os lados como se estivesse sendo seguido. Eu tentei puxar conversa, só para quebrar o clima. Perguntei se ele estava vindo de viagem. Ele demorou um pouco, como se precisasse pensar na resposta, e disse: "Não, estou só me mudando." Tentei seguir com mais perguntas, mas ele mal respondeu. Então resolvi apenas dirigir. A estrada estava quase deserta. O relógio já marcava quase 1 da manhã, quando, de repente, eu ouvi gritos, batidas fortes, vindo do porta-malas, gritos abafados, desesperados. Na hora congelei. Olhei pelo retrovisor e ele já estava me encarando. Falei: "O que está acontecendo? O que tem na mala?" Ele ficou em silêncio por 2 segundos eternos. E então, do nada, abriu a porta com o carro ainda em movimento e pulou para fora. Frenético, correu na direção oposta, atravessando a avenida. Quase foi atropelado, mas desapareceu na escuridão. Parei o carro no acostamento, coração disparado, mãos tremendo. Corri até o porta-malas. A mala estava mal fechada, sacudindo levemente. E ali dentro era uma garota. Desmaiada, com o rosto machucado, vários ferimentos pelo corpo. Ela mal respirava. Na hora liguei para a polícia. Uma ambulância chegou minutos depois e levou a moça direto para o hospital. Dei meu depoimento completo, ainda em estado de choque. Aquela noite eu não consegui dormir.
Dias depois, vi a notícia no jornal. Uma garota sobreviveu. Ela contou que o homem era seu ex-namorado. Ele a atraiu até aquele terreno com mentiras, dizendo que conversaria. Lá, tentou acabar com a vida dela. E quando acho que ela tinha morrido, colocou o corpo na mala. Mas ela ainda estava viva. Ele não contava com isso. Nem contava que ela conseguisse gritar. A polícia começou a procurá-lo por todo o estado. E foi só algumas semanas depois que finalmente conseguiram pegá-lo em outro estado. Hoje ele está atrás das grades. E eu, até hoje, não entendo como consegui manter a calma naquele momento. Muita gente fala de fantasmas, aparições. Mas depois daquela noite, eu aprendi que o que realmente assusta é o que a gente encontra na vida real. E aí pessoal, eu sou o Matheus, dono do canal Diário em Chester. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente e inscreva-se. E até o próximo vídeo.